Por que Lulin está na Espanha? É uma boa pergunta. Por que falou-se aí dessa passagem paga para Portugal? É uma boa pergunta. Nós sabemos que a Espanha é um país que, nesse momento, ela está muito envolvida no tema da Venezuela e também está envolvida no tema do Irã. Veja só que coisa interessante, e você tocou na ferida, Paulo, quando você disse que essas estações base, toda essa arquitetura que tenta colocar um freio ao avanço geopolítico dos Estados Unidos, foi feito, patrocinada pela China, mas que forma esse eixo junto ao Irã. Veja que a Espanha recebeu o dinheiro do narcotráfico de Nicolás Maduro, isso já é sabido, e agora, com essa questão que está acontecendo de um ataque para evitar que o Irã desenvolva um artefato nuclear, foi descoberto que a Espanha, esse governo do Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol, que é o PSOE, que é muito conectado com Lula e com o PT, foi o partido que transferiu tecnologia para o Irã. E isso está sendo investigado agora por quê? Se a gente olhar Israel é um país muito pequenininho, 10 milhões de habitantes, mas uma curiosidade que talvez as pessoas não entendam é que em Israel não tem usinas de geração elétrica nuclear. Então, veja, em Israel só há alguns reatores da área de ciência, pequenos, e existe aquilo que todo mundo fala dos artefatos nucleares israelenses que não são declarados, não se sabe exatamente, existe um desenvolvimento nuclear em laboratório para a área militar, provavelmente, todos sabem disso, mas não existe geração elétrica nuclear. E o Irã? O Irã, ele apregoa que ele quer desenvolver um programa de usinas nucleares com fins pacíficos, ou seja, para geração de energia elétrica. Um país que tem petróleo e gás ali em quantidade para geração de energia elétrica por séculos. Então você veja que quando a Espanha transfere essa tecnologia, o mundo hoje está perguntando qual a real ideia, qual a real intenção do Partido Socialista na Espanha. E a mesma coisa se pergunta ao Brasil. Quando se há esse suporte ao Irã e os proxies iranianos na Venezuela, por exemplo, que havia uma grande presença iraniana, quando o Hezbollah vai para a tríplice fronteira, quando foge da guerra ali no Líbano com o Israel, quando há aquela operação dos pagers que explodiram ali várias das lideranças do Hezbollah, eles foram se refugiar onde? Na tríplice fronteira do Brasil, ali de Foz do Iguaçu, da onde saíram aqueles ataques terroristas em Buenos Aires, que a gente já conhece da história, também na tríplice fronteira hoje, ali de Assis Brasil, já há presença, e nós temos toda a atividade que acontece na América do Sul hoje sendo revertida com essa nova visão geopolítica. Então, quando você coloca a questão do Lulinha, você está falando de uma questão que vai reverberar no Congresso. Veja, eu estava vendo o discurso do Milei abrindo os trabalhos do Congresso argentino. E ele fez um discurso muito contundente e tal, mas a pergunta que eu faço a você, Paulo, que mora em Brasília, e a nossa audiência, cadê o nosso Congresso? Já passou Carnaval? Eu, quando estive lá com aquela reunião no Departamento de Estado, eu ouvi daquele alto funcionário do Departamento de Estado em Washington, há um mês atrás, que eles queriam saber o seguinte: vem cá, quando acabar o recesso, vai ser derrubado aquele veto do presidente? Você sabe por que os americanos estavam tão interessados nisso? Porque no acordo que foi feito e na negociação para retirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes, tem algumas contrapartidas, e uma dessas contrapartidas é que o Brasil caminhe para a anistia, para a distensão política, e que tenha eleições livres e que possam oportunizar, obviamente, uma alternância de poder. Só que isso, a parte brasileira não está sendo cumprida. E aí? O presidente do Senado, para não ter a CPMI do Banco Master, não vai convocar a reunião conjunta das duas casas que tem que ser feita a análise do veto do presidente? Os americanos querem saber. Os americanos querem saber qual é a contrapartida que foi negociada para que haja eleições limpas, honestas. Tudo isso nós estamos aguardando. Então você tem toda a razão, viu, Paulo? Há um desgaste que tem conexões internas, obviamente, seja da CPMI do INSS, seja da CPI do crime organizado, que houve um retardamento ali com Gilmar Mendes, que faz uma operação, no mínimo, controvertida, é verdade, mas nós temos o ministro André Mendonça que
muito provavelmente vai quebrar o sigilo também da Marília Dias Toffoli, né? Mariditi, que é Marília, a cidade do Dias Toffoli, e DT de Dias Toffoli. Nem o nome dos irmãos ele colocou ali, mas de todo jeito, esse sigilo será quebrado porque ele é de interesse das investigações. Se não vai ficar na mão da CPI ali do crime organizado, ficará na mão do André Mendonça muito em breve. Isso vai caminhar. Essa CPMI do Banco Master, ela pode ser retardada, postergada, mas o Alcolumbre, que está implicado tanto na CPMI do INSS e vai estar implicado nessa questão do Banco Master, haja vista que ele está envolvido naquela, de certa forma, o seu núcleo político lá no Amapá está envolvido na questão do Banco Master também. Então eu digo para você, Paulo, nós estamos vivendo um desgaste desse governo Lula muito grande. E ele está ficando no campo da geopolítica emparedado, no campo do entorno geopolítico da América do Sul, passou a ser o patinho feio, e a gente não merece isso, né, Paulo? Nós precisamos virar essa página da quadrilha que voltou ao local do crime.